Muito bem, queremos estudar um pouquinho mais sobre Deus, conhecê-lo em toda a profundidade do seu ser. E Deus se revela a nós de uma maneira tão maravilhosa, Ele se revela através do seu caráter, através daquilo que Ele é. E um destes atributos, uma dessas qualidades inerentes ao caráter de Deus é exatamente a sua eternidade. Nosso Deus é eterno. Se você pegar uma Bíblia com a sua tradução em francês, você vai encontrar lá que onde na nossa Bíblia, nossa tradução em português está o Senhor, ali no Antigo Testamento, na Bíblia em francês é o Eterno, l'Éternel, o Eterno, o Eterno. Nosso Deus é eterno e o nosso Deus, Ele nos traz dentro do conceito da eternidade, segurança para o nosso ser, segurança naquilo que Ele é, segurança na eternidade do seu caráter, segurança na eternidade dos seus atributos perfeitos. O amor de Deus é eterno, a santidade de Deus é eterna, a bondade de Deus é eterna, sua misericórdia é eterna, a sua graça é eterna. Deus não muda, jamais mudará. Por isso nós podemos descansar nele, por isso podemos caminhar em sua presença e saber que Deus é fiel, maravilhoso e nunca vai nos deixar na mão, nunca vai nos abandonar. Portanto, nessa hora, eu quero que você ore comigo esta oração de adoração. Que você deixe todas as suas preocupações, as suas ansiedades, deixe tudo e comece a contemplar Deus na eternidade do seu ser, na maravilha, na majestade, na perfeição da sua pessoa, da sua essência, dos seus atributos. Nós podemos adorá-lo dizendo: Deus eterno, o teu trono é para todo sempre, de geração em geração. Por ti, venho a ti, subsistindo pela vida que emana de ti, tendo sido há pouco criado por ti, que habitas na eternidade. Venho a ti derramar minha adoração, que será eterna por ti. Quero te adorar em todos os instantes da minha existência, pois de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quero te adorar em todos os instantes da minha existência, pois de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és aquele que era, aquele que é e que há de vir. És o mesmo ontem, hoje e o serás para sempre. Desde que existes, és digno, digno, digno de toda adoração. Tu és aquele que se chama Eu Sou, porque simplesmente desde a eternidade tu és. Tu és digno, ó Alfa e Ômega, de toda adoração, em todos os tempos, de todas as formas, em todas as gerações, mesmo quando nem existíamos ainda. Toda a criação te adora, Senhor, e não há ninguém que possa contemplar a ti e não te adorar. Em ti, ó princípio e fim, se inicia toda a minha adoração, e não se acabará jamais. Tu és todo o motivo da minha existência, toda a minha motivação para viver. Tu és para mim o Alfa e o Ômega, que podes escrever a minha história, o mais lindo poema de amor e de bondade. Te adorarei, te amarei e me prostrarei ante os teus pés por toda a eternidade. Ah, como é maravilhoso poder adorar a Deus em toda a essência do seu ser e poder sonhar em toda a eternidade de conhecermos o Senhor, de conhecermos profundamente o nosso Deus, de poder ter este relacionamento tão importante, tão maravilhoso com Ele e caminhar em sua presença. Caminhar sendo transformado de glória em glória. Caminhar recebendo na luz do seu rosto, brilhando sobre nós, receber a sua santidade, a sua bondade, o seu amor, a sua justiça, as facetas tão maravilhosas do caráter perfeito do nosso Deus. Poder adorá-lo. E Deus
quer ser adorado por nós. Não porque a nossa adoração vai fazer Deus ficar maior, Deus ficar mais forte, Deus ficar mais poderoso. Absolutamente. Deus já é absoluto e tremendamente grande em toda a sua natureza, em tudo que Ele é. Nada podemos acrescentar a Deus ou tirar dele. O diabo, sim, ele quer adoração, ele se fortalece com a adoração das pessoas. Mas Deus, Ele é absolutamente independente de todas as coisas. Tudo que Ele criou está dentro dEle mesmo. Nada vai ser acrescentado ao Senhor. Mas quando nós o adoramos, quando o nosso rosto é desvendado para contemplar a glória do nosso Deus, então nós vamos sendo transformados. Nós vamos mudando o nosso caráter, não por nós mesmos, mas por esta glória. Estar exposto a esta glória. É a mesma coisa quando você vai para a praia e toma o sol. Se você não tiver cuidado, como antigamente as pessoas ficavam bem queimadas e a pele ia soltando e às vezes bolhas de queimadura do sol no corpo, o corpo bem vermelho. Hoje se usa o protetor solar, mas se expor ao sol é estar dizendo: a minha pele pode mudar. Eu posso ficar mais moreno, mais bronzeado ao me expor ao sol. Ao me expor, Deus é muito mais do que a luz do sol, muito mais do que o sol do meio-dia. O nosso Deus é luz inacessível, é luz mais brilhante do que a estrela de primeira grandeza que existe no universo. Maior do que todas as estrelas juntas, maior do que todos os sóis que existem no universo. Deus é maior, Deus é mais brilhante, Deus é mais poderoso do que tudo que você possa imaginar. Ele fez todas as coisas. O Deus que fez o plâncton do mar e que você olha, examina uma gotinha de água do mar e vê ali tanta vida, tantas plantinhas e tantos animais numa gotinha do plâncton. E aquela vida ali dentro de uma única célula se multiplicando, alimentando, aquela maravilha da célula, ela está também mostrada, revelada, toda essa maravilha no universo. O nosso Deus é esse Deus perfeito, este Deus eterno. Mas vamos ver o que é a eternidade. O que significa a eternidade de Deus? O dicionário Aurélio define como eternidade como sendo. Vamos ver o que ele diz. Qualidade ou caráter de eterno. A vida que para crentes principia após a morte. A vida eterna. Imortalidade. Então, ele não acrescenta muita coisa para nós. Qualidade ou caráter de eterno. A vida que para os crentes principia depois da morte. A vida eterna e imortalidade. Mas como aplicar isso aqui para Deus? Deus, ele não está limitado ao tempo. Sabemos que o nosso tempo contado no relógio é exatamente o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo, no movimento de rotação. E nós estamos caminhando junto com a Terra, nós vamos nos movimentando nessa velocidade tão grande que em um dia inteiro, em 24 horas, a Terra dá uma volta, um giro. Nós percorremos o perímetro todo da Terra em 24 horas. Uma viagem ao redor do mundo em 24 horas, sem sair do lugar. É o que nós vivemos, é o que nós experimentamos. E isso gera o tempo. E não só o movimento de rotação da Terra, mas também o seu movimento ao redor do Sol. E sabemos que todo o sistema solar também caminha. E sabemos que o universo todo caminha. Isso tudo está incluso dentro desse conceito de tempo nesse movimento. Mas Deus é aquele que criou este movimento. Deus é aquele que fez este movimento existir. Deus criou o tempo. Deus criou a eternidade. Por isso, ele é chamado Pai da eternidade, o Criador da eternidade.
Ele é o eterno. As nossas perguntas todas, todos os questionamentos, as perguntas fundamentais do ser humano para compreender a própria existência. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E o que eu faço aqui na Terra? O que eu faço durante a minha existência? Estas perguntas só têm a sua verdadeira resposta em Deus. Somente em Deus. Somente nele nós podemos compreender e ter estas respostas. Quem sou eu? Eu fui criado por Deus. Fui criado para me relacionar com Ele. Fui criado para que Ele se relacionasse comigo e derramasse sobre a minha vida o seu amor. E derramando o seu amor sobre mim, Ele me enche deste amor e me faz responder ao seu amor. Eu fui criado por Deus para o louvor da sua glória. Eu fui criado para conhecer Deus, conhecer a sua essência e desfrutar da essência de Deus. E eu descubro que a essência de Deus é amor. E desfrutar da essência de Deus, da comunhão com Deus, é viver a verdadeira vida, uma vida de amor. O dicionário é pobre ao nos mostrar apenas isto, que imortalidade, a vida depois da morte, ou a fé cristã, o que diz a respeito da eternidade. Mas a palavra de Deus vai nos trazer luz sobre a sua eternidade, a eternidade de Deus. Há duas palavras hebraicas para designar a eternidade. A palavra ad e olam, de acordo com o novo dicionário da Bíblia. Então, estas palavras hebraicas vão nos falar um pouco sobre a eternidade de Deus, sobre o que significa isso, eternidade. Nós podemos ver coisas assim que não se gastam, coisas que não desaparecem, coisas que não são mudadas. Por exemplo, a Bíblia compara a fragilidade do homem, a sua vida, com uma florzinha do campo. A florzinha do campo aparece hoje, floresce, abre, mostra suas cores, seu resplendor, e diz a palavra à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela ira do Senhor e pelo seu furor somos angustiados. A flor, ela é tão efêmera. Todas as mulheres gostam muito de ganhar flores. Eu gosto muito de ganhar flores. No meu aniversário agora ganhei 2 lindos buquês lá na cidade de Natal. O carinho dos irmãos, dos pastores, fizeram uma surpresa para mim no dia do meu aniversário, um jantar, aquela comemoração tão linda, com tanto carinho, tanto amor. E eu ganhei aqueles 2 buquês de flores, rosas e outras flores tão lindas. E as trouxe com todo carinho para Belo Horizonte, vim no avião com todo cuidado, cuidando destas flores, e chegando em casa, as coloquei ali na jarra, cortei os cabinhos delas, coloquei dentro de uma jarra com água e a sala ficou linda, a sala ficou colorida, ficou perfumada, ficou aquele ambiente gostoso na casa, flores naturais. Mas a flor natural os dias vão passando e ela começa a murchar e a secar. E quando ela começa a murchar, ela não fica bonita. Nós temos de tirá-la da jarra, nós temos de tirá-la da sala, nós temos de jogá-la fora, porque além de murchar, de secar, ela começa a perder o seu perfume. E então a beleza se esvai e ela não está mais bonita para isso. Assim, com as flores, é comparada a nossa vida, que é tão breve, é tão rápida. Em outros textos da Bíblia, a brevidade da vida humana é comparada como um vapor, como a névoa, a neblina, ou como um conto ligeiro, uma história que você conta. Começo, meio e fim. É rápido, mas o contrário disto é Deus. Então, dentro destas palavras hebraicas, vamos ver que estas palavras são usadas para falar sobre a idade dos montes, de acordo com Gênesis 49, 26, e principalmente sobre
a eternidade de Deus. Ad Olam nos falam sobre os montes eternos. Ali Jacó está dando a sua bênção sobre os seus filhos e ele fala sobre os montes eternos. Porque você passa por uma grande montanha, aquela montanha rochosa, tão forte. Seus pais, seus avós, seus bisavós, os ancestrais passaram e viram, todos tiveram a sua geração e morreram, e os montes continuam. Os montes perduram. Então, o que nós temos de mais forte sobre a terra para falar a respeito da eternidade de Deus são as montanhas, são os montes, são as rochas. Por isto, a palavra de Deus é comparada com a rocha. O Senhor diz que a pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu sobre a palavra de Deus, construiu a sua vida sobre princípios eternos. Hoje nós estamos vendo as leis mudando a moral do povo, querendo trazer como normal aquilo que tanto tempo não era normal, não foi normal, não foi natural, não foi certo. Por exemplo, hoje nós temos aí a união estável e dando ao concubinato os mesmos direitos do casamento. E não era assim. Não era assim há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, nas gerações passadas. O casamento, aquela instituição tão firme, tão forte. E antes, quando uma pessoa adulterava, ou a pessoa tinha a sua esposa e uma outra mulher, tinha um nome bem forte, dizia, fulano tem um amante. Mas hoje as pessoas apresentam seu namorado, está vivendo em concubinato, está vivendo ilegalmente, está em traição e apresenta como meu namorado, como se fosse algo tão normal. De acordo com a palavra de Deus, o Senhor nos ensina que é para ensinarmos os nossos filhos com correção física. Porque o pai e a mãe, eles não vão maltratar o seu filho, mas aquele que ama seu filho cedo disciplina, cedo castiga. A palavra fala sobre o uso da vara, mas hoje as leis estão mudando isso, dizendo não pode bater, não pode corrigir o filho, tem de apenas conversar com ele, como se a criança fosse entender como adulto as coisas. E nós vemos que a geração vai e outra vem, os erros das gerações não mudam os princípios eternos da palavra de Deus. E o homem mais cedo ou mais tarde descobre que a Bíblia tem razão, descobre que a palavra de Deus é eterna, como o nosso Deus é eterno. O Salmo 90, no versículo 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui o salmista, e foi Moisés que escreveu este salmo, o Salmo 90, ele diz, antes que os montes nascessem, antes que Deus levantasse estas rochas de granito, estas rochas calcárias, estas rochas que estão aí formando montanhas, grandes montanhas, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e os mares e todo o abismo fosse coberto por água, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus transcende, Deus vai além de tudo aquilo que os nossos olhos veem. Deus é eterno. E Deus não mudou, Deus não vinha caminhando na eternidade e disse, eu vou mudar, eu vou construir, eu vou fazer, deixe-me ver o que eu vou inventar. Eu vou inventar o sistema solar, eu vou inventar um planeta chamado Terra, eu vou inventar alguns seres chamados homens. Não é assim. Não foi assim. Antes que os montes nascessem, Deus já era Deus. Deus já era amor, bondade
misericórdia, fidelidade, eternidade. Deus já era Deus em toda a sua essência. E o amor de Deus se revelou na natureza, a perfeição de Deus, a sabedoria de Deus, a fidelidade de Deus, o seu caráter perfeito é demonstrado nas coisas criadas. Antes que os montes nascessem, Deus já era eterno. Todas as nossas respostas vão para Deus. O que eu faço? Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Para Deus. Deus não está limitado ao tempo e a sua eternidade também se relaciona com seus atributos, com a sua graça revelada ao seu povo. Deus está fora deste sistema solar que Ele mesmo criou. Deus está fora do macrocosmos, do universo que aí está, tendo esse conceito de tempo no movimento dos astros. E a gente, como uns grãozinhos de pó, como umas pulguinhas, como ligados à terra, ligados aos montes, ligados ao tempo e espaço no nosso planeta. Deus não está ligado ao tempo e ao espaço. Deus não necessita de nada destas coisas, o tempo de Deus não é contado, Ele não tem bilhões e bilhões de anos. Ele é o autor do tempo, o autor da eternidade. Por isso podemos descansar nele, em seu amor, em seus atributos perfeitos e saber que o nosso Deus jamais mudará. Tome posse desta verdade. Bem, quando conversamos a respeito da eternidade de Deus, nós vamos descobrindo que todo o seu caráter está envolvido, involucrado, está dentro da sua eternidade. Deus não é bom ou amoroso ou fiel ou longânimo apenas por um tempo ou por um período. Os seus atributos são eternos. Deus é eterno e tudo que Ele é de eternidade a eternidade. A palavra de Deus nos diz no Salmo 23 que nós haveremos de habitar com o Senhor por longos dias, ou para todo sempre, ou por toda a eternidade. Que coisa tão maravilhosa poder entrar na eternidade de Deus. Sabemos que a brevidade da nossa vida aqui é muitas vezes alarmante. Nós sabemos que a nossa vida, assim como o tempo vai passando, a velhice, então a decrepitude, então o nosso próprio corpo já não responde da mesma forma, o corpo com 60 anos e um corpo de 30 anos. Aos 70 anos, a Bíblia nos conta que Davi, ele não conseguia se aquecer, ele precisava de alguém para aquecê-lo, a decrepitude da idade, apesar de 70 anos não ser tão velho assim. Mas o corpo vai definhando com o passar do tempo. A terra caminha para esse caos, as coisas se desgastam, envelhecem, morrem. Mas Deus não. Deus é eterno. E o seu amor e os seus atributos são eternos. Veja o que diz Jeremias 31, versículo 3. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Com amor eterno. O amor de Deus é eterno. Deus já nos amava antes da fundação do mundo. Deus já nos amava antes de nós existirmos. Isso traz luz a tanta coisa tão maravilhosa. O entendimento do amor de Deus, um amor eterno, não um amor efêmero, passageiro, alguém que chupa uma laranja e joga fora o seu bagaço. Alguém que escreve num papel e não gostou do que escreveu, embola e joga no cesto do lixo. Absolutamente. Deus nos amou com amor eterno, conhecendo a nossa fragilidade, conhecendo a nossa pequenez, conhecendo a brevidade da nossa existência, conhecendo as nossas limitações. Ele nos amou. Amou a mim, amou a você. Nosso Deus, em toda a sua essência, no seu ser, Ele é eterno. Gênesis 21, 33 diz, ele é chamado ali El Olam por Abraão, na ocasião em que ele plantou uma tamareira
e ali invocou o nome do Senhor. Abraão planta uma tamareira ali no deserto, ali próximo ao deserto do Negev, em Beersheba. Ele planta uma tamareira, invoca o nome do Senhor e ele chama Deus, o Deus eterno. Os judeus até hoje, ao se referirem a Deus, o chamam de o Eterno, El Olam, Deus eterno, Deus que não muda, Deus que não passa, Deus que sempre é. Por isso o Senhor se revelou a Moisés e se revela a nós como o grande Eu Sou. Eu sou. E Jesus, ele se identifica com o Pai, ele se identifica como Deus, dizendo em João, no Evangelho de João, 7 vezes. E 7 é esse número de plenitude, esse número de perfeição, este número a que nada se acrescenta nem nada se tira. É como um círculo que você desenha, ele é perfeito quando o fim encontra-se com o começo e ele se fecha. Não se pode acrescentar, não se pode tirar. É perfeito. 7 vezes Jesus disse, eu sou. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse para os fariseus que o interrogavam antes que Abraão existisse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu sou, Jesus disse. Ele afirmou e reafirmou que ele é Deus, porque eu sou está embutido dentro de eu sou a eternidade. Deus é Espírito infinito, sem fronteiras ou limites em seu ser perfeito e em seus atributos. Deus é infinito. Esse infinito aí, dentro da infinitude de Deus, nós encontramos a eternidade. Eternidade. Ele não tem começo nem fim. Quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele estava dizendo aquilo que ele é para a humanidade, aquilo que ele é para as coisas criadas. Jesus está dizendo a respeito da essência do seu próprio ser ao criar todas as coisas junto com o Pai e o Espírito Santo. Ao trazer à existência pela palavra todas as coisas que existem. Você pode escrever qualquer palavra com o alfabeto. Alfa e ômega. Alfa é a primeira palavra do alfabeto grego. Ômega é a última. Se eu escrevo a palavra, por exemplo, casa, você pode escrevê-la casa. Você pode imaginar uma casa. Jesus, através da palavra falada, através da palavra do Pai, a palavra de Deus, todas as coisas vieram a existir. A existir. Antes dos projetos, antes que as coisas venham à sua existência, elas nascem no coração, elas nascem na palavra. Vamos fazer, vamos construir, vamos caminhar, vamos viajar, vamos primeiro na palavra, primeiro nos sonhos, depois na sua própria existência. Então nós vemos aqui que a eternidade é inerente ao caráter de Deus. A eternidade de Deus é exatamente essa natureza infinita em relação ao tempo. Porque Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Então, não tem jeito de acabar Deus. Por exemplo, nós temos a Terra, e a Terra está envolvida, não é, por essa atmosfera, a estratosfera, essa camada de ar, de gases ao redor da Terra, esse ar que nós respiramos, essencial à nossa vida, é o primeiro céu. O segundo céu é o universo, é esse macrocosmos
tão grande aí onde estão as estrelas, o Sol, a Lua, as galáxias, as nebulosas, milhares, bilhões de astros e corpos celestes. E depois deste universo, nós vamos encontrar Deus, o próprio Deus, vamos encontrar o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Um lugar onde estão os anjos, estão os seres celestiais. Aí você pode perguntar, e depois? E depois? O depois ou a resposta de todas as nossas perguntas, a sua resposta está em Deus. Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Deus é eterno em sua essência, poderoso, infinito, sem limites. No tempo e no espaço, no tamanho, no poder. E quando nós mergulhamos em Deus e quando conhecemos o Senhor, não existem problemas para nós. Que problemas eu tenho com um Deus tão grande que me ama e cuida de mim? Com um Deus tão grande que promete em sua palavra, palavra que é fiel, palavra que se cumpre, promete estar comigo, habitar em mim. Um Deus tão grande que está ao meu redor e habita em mim. Deus é rocha eterna, de acordo com Isaías 25, de 4 a 9. As passagens bíblicas que mostram as manifestações locais e temporais de Deus enfatizam sua exaltação e onipotência como soberano Criador e juiz da terra. Quando a palavra vai falar da eternidade de Deus, ela ajunta com a eternidade de Deus o seu caráter em vários aspectos. As manifestações de Deus locais, por exemplo, quando Deus se manifestou ali sobre o Monte Sinai. O monte tremia, fumegava, som de trombeta, som de chofar, som de trovão, relâmpagos, fogo e aquele terremoto, o monte estremecendo. A presença de Deus trazendo o entendimento da grandeza do Senhor. Os salmos trazem figuras metafóricas dizendo que os montes corriam, saltavam na presença de Deus, a água se seca, os ventos sopram e Deus, ele diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. Eu gosto muito, ao viajar de avião, tirar fotografias dos dias lindos de céu azul e de nuvens branquinhas. Parece aquele mar de espumas e às vezes aquelas nuvens, aqueles floquinhos de neve, aqueles floquinhos de algodão, as nuvens ali formadas. E realmente a gente pode imaginar aquelas nuvens como a poeira dos pés do Senhor. Uma figura de linguagem para dizer quão grande Ele é, quão grande é o nosso Deus. A palavra chega a dizer que a terra é o estrado dos seus pés, ou seja, aquele banquinho onde Ele descansa os seus pés. Mas sabemos que Deus não tem pés e sabemos que Deus não precisa descansar e sabemos que Ele não precisa de um banquinho, sabemos que Deus é Espírito. São figuras de linguagem para dizer o quanto Ele é grande e maravilhoso. Deus é rocha eterna, que jamais se desfaz, que jamais muda. E todas as manifestações de Deus, tanto lá no Sinai, quanto manifestações durante um período, são para nos mostrar o seu poder, a sua onipotência, Deus como Criador e como juiz. Hoje temos visto muitas pessoas dizendo, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é bondade. Sim, Deus é bondade. Mas eles querem colocar de lado que Deus é justo, que Deus é juiz. E muitos dizem, não, Deus não vai julgar um homem no inferno. Deus não vai permitir que ninguém vá para o inferno, um lugar de sofrimento. Nós somos filhos de Deus. O Filho de Deus não vai para o inferno, não. Mas o Filho de Deus é aquele que crê em Jesus. É aquele que creu no plano de Deus de salvação do homem. É aquele que o aceitou. Você, por exemplo, pode entrar numa faculdade,
Pode entrar lá na UFMG, por exemplo, e assistir uma aula, falar com o professor, olha, eu queria assistir a sua aula, posso? Tudo bem, pode assistir a aula. Pode estar ali como ouvinte, você pode assistir a aula do outro professor, você pode até fazer a prova que os alunos vão fazer, mas você não terá validade você estar ali sem ter passado pela porta, sem ter passado pelo vestibular, sem ter o teu nome inscrito entre os matriculados na faculdade. Todos os que foram matriculados vão receber o diploma. E você pode ter assistido a todas as aulas, pode ter feito todas as provas, pode ter tido notas excelentes nas provas, mas não receberá o diploma, não receberá o reconhecimento de capacitação de ter feito um curso, porque você não entrou pela porta. Assim são muitas pessoas que dizem, eu sou um bom pai de família, eu cumpro com minhas obrigações, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, eu agrado a Deus com a minha vida. Sim, sim, mas você não entrou pela porta, você não passou por onde todo homem tem de passar para se tornar filho de Deus. Esta porta é Jesus, é passar por ela. É ser transformado ao passar por ela, é entrar no caminho estreito, é deixar o caminho largo, é deixar a sua própria vontade para seguir a vontade de Deus. E esse Deus eterno, este Deus de amor, este Deus de bondade, nos transforma à própria semelhança do seu Filho Jesus. E nós recebemos nesta caminhada, ao passar por esta porta que é Jesus, recebemos uma nova vida. Na revelação que Moisés teve do próprio Deus, em seu nome, JHVH, transliterado para Yahvé, ou Javé, ou Jeová, tem-se a ideia de existência não derivada ou autoexistência. Nesse tetragrama que ninguém sabe pronunciar, os judeus evitavam pronunciar, não se escreviam as vogais no hebraico antigo. E a gente translitera para Jeová, Yahvé, Javé. Está embutido no nome de Deus, na revelação nesse nome, a existência não derivada de Deus, ou a sua autoexistência. Aí nós podemos entender a eternidade. É exatamente, Deus não precisou de um Criador, Deus não foi gerado, Deus sempre existiu. Para nós seres humanos que nascemos, e vivemos e vamos morrer, a gente não concebe a natureza de Deus, o entendimento de que Deus não foi criado, não teve começo, meio e fim, mas Deus sempre é. O seu nome é Eu sou o que sou. Eu sou. E Deus soprou sobre o homem que Ele criou o sopro da vida, o fôlego de vida. Deus trouxe vida ao homem. E isto é maravilhoso. A própria figura da sarça ardente nos traz esta revelação de Deus, pois a sarça não se consumia e o fogo ardia sobre ela, mostrando uma chama que não era alimentada, mas se mantinha por si só. Moisés, quando viu no deserto, ele saiu para cuidar do rebanho do seu sogro, e ali no Monte Horebe, ele viu aquele incêndio, ele viu aquele arbusto pegando fogo, aquele fogo ali ardente. Ele se aproximou e ele disse, eu vou ver que maravilha é aquela. Porque todo fogo, o arbusto começa a ficar preto, a se contorcer, as folhas a se soltarem e virarem um carvãozinho. E não acontecia isso com aquela sarça. O fogo crepitava e a sarça estava verde. O que é isto? Essa sarça não muda? Ela não está queimando? Que fogo é esse? Que fogo maravilhoso é este? Que não precisa de combustível para existir. Se você puser fogo num pedaço de papel, o fogo vai durar enquanto durar o papel. Acabando o papel, o fogo se apaga. Mas aquele fogo não precisava da sarça para existir. Esta era a maravilha que Moisés viu, e nesta figura ele viu o próprio Deus.
Quando ele se chega para admirar aquele fogo, ele ouve a voz: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés cobre o seu rosto, se prostra. Ele está diante do grande eu sou. O grande eu sou não é uma força cósmica, não é um poder. Ele é espírito pessoal. Ele fala conosco, ele se relaciona conosco, ele nos fala. Nós falamos com ele, temos comunhão, relacionamento. E você pode provar e experimentar este Deus. Ele se deixa ser achado por mim e por você. A expressão de eternidade a eternidade, tu és Deus, nos traz a conotação da pré-existência de Deus antes da criação. Então, de eternidade a eternidade, está mostrando isso, Deus existindo, Deus sendo perfeito antes da criação. Antes que todas as coisas viessem a existir, Deus já existia. Deus já era, podemos dizer, Ele era o eu sou. Antes dos montes, da terra, do universo, do macro ou do microcosmos, Deus sempre foi, porque Ele é o eterno. Para nós, homens finitos, este conceito da eternidade de Deus, de que Ele sempre existiu e será para sempre Deus, é algo maravilhoso e nos traz segurança para a nossa fé. A eternidade de Deus traz embutida dentro de si, dentro da sua verdade, este conceito de descanso para nós em um Deus que não muda. Filhos têm muito problema com pais que são volúveis. Hoje dizem, amanhã nós vamos viajar ou vamos fazer isto, e no dia seguinte não fazem nada do que prometeram. As crianças ficam inseguras. Muita insegurança e problemas psíquicos, emocionais vêm através dessa mudança de humor nas pessoas. Mas Deus não muda. Ele é eterno. Eterno em sabedoria, eterno em poder, eterno em amor. Podemos confiar e descansar neste Deus maravilhoso. Conheçam e vivam uma vida em segurança diante deste Deus eterno. Muito bem, conversando sobre a eternidade de Deus, nós vemos que não somente o Pai, não somente o Espírito Santo, mas Jesus, a segunda pessoa da Trindade, está aí dentro desta realidade da eternidade. Jesus é chamado Pai da eternidade, na profecia de Isaías, revelando-nos sua característica de existência bem acima da compreensão humana, pois estamos presos ao tempo e espaço no planeta Terra. Jesus, então, ele recebe esse cognome, Jesus recebe esse título através da profecia de Isaías, quando diz que um menino haveria de nascer e o seu nome seria Pai da eternidade. Ou seja, aquele que gerou o tempo, aquele que criou o tempo, aquele que inventou, aquele que teve a capacidade, o poder de criar o sistema solar, todo o universo, a Terra, com toda a complexidade, a proximidade do Sol, com todas estas ingerências, somente Deus. E Jesus é Criador. E Jesus é o Pai da eternidade. O texto sagrado nos diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Príncipe da paz. Jesus é o Pai da eternidade. Um menino, imagina o próprio Deus ali limitado a um corpo de um bebê, aquele bebê recém-nascido, tão pequenino, tão indefeso, e ele será chamado Deus Forte. E ele será chamado Príncipe da Paz.
Príncipe da paz, Pai da eternidade. Deus estava ali mostrando o seu grande amor, limitando o seu filho, se limitando a um corpo humano, a uma vida como os homens, sem pecado, é claro, para trazer a salvação, para morrer, para levar o julgamento, para levar a condenação de todos nós, para nos oferecer vida eterna. E vida eterna, esta qualidade de vida que Deus tem, porque Ele é eterno. Esta profecia sobre Jesus o coloca na qualidade de Deus, de ser adorado, e revela sua pré-existência antes de sua encarnação. Esse texto, então, sagrado, nos mostra Jesus, o Messias prometido, como sendo Deus. Os judeus sabem da profecia de que o descendente de Davi se assentaria sobre o trono para sempre. Como se assentar no trono para sempre, não sendo Deus? Como reinar eternamente, não sendo Deus? Qualquer homem tem começo, meio e fim. Tem o seu nascimento, a sua vida e a sua morte. Mas Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos. Não com alguém invocando o nome de Deus para que Ele ressuscitasse, mas pelo próprio Espírito Santo. Ele ressuscita da morte. Ele traz consigo as chaves da morte e do inferno. E Jesus, Ele é habilitado, Ele é reconhecido como Deus, como Pai da eternidade, como a ressurreição e a vida. Em seu ministério terreno, a primeira mensagem de Jesus ao seu povo foi: o tempo está cumprido. Marcos 1,15. Ou seja, Deus tinha um plano e dentro do plano de Deus haveria a plenitude dos tempos. Haveria aquele momento quando se completou tudo o que era para ser feito e o cenário estava pronto para a vinda do Messias, para a vinda do Filho de Deus ao mundo. Na plenitude dos tempos, Jesus vem. E no tempo certo, Ele entrega a sua vida. E ali na cruz, é exatamente na Páscoa, é exatamente no momento quando o Cordeiro Pascal era sacrificado nas casas dos judeus. 3 horas da tarde, quando Jesus entrega a sua vida, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Se Jesus não entregasse a sua vida, Ele não morreria. Ele ficaria pendurado ali na cruz, não seriam os cravos, não seria hemorragia, não seria asfixia, nada podia tirar a vida do autor da vida. Mas Ele mesmo a deu. Ele mesmo fez a contagem regressiva para que exatamente às 3 da tarde Ele rendesse a sua vida, entregando por nós. Ele é o autor da vida. Era a plenitude, era o momento certo. A plenitude do tempo de Deus para a salvação do homem. Era o momento certo, era dentro do calendário de Deus, o momento em que se cumpririam as profecias para a salvação do ser humano. Deus caminha desta forma. Deus caminha de uma maneira assim, tão ordenada, de uma maneira tão perfeita, mostrando ao homem que nada foge ao seu controle. Nada foge à soberania de Deus e ao controle dele sobre a terra. Vamos ver que a partir de então, a partir de Jesus, a humanidade poderia conhecer o próprio Deus eterno que se fez carne, de acordo com João 1,18. Ali Jesus está sendo apresentado como Filho unigênito, Deus unigênito. O texto diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, nos revelou. Jesus é o Deus unigênito, Jesus é o Deus eterno, Jesus é o Pai da eternidade, Jesus é Deus, identificando-se com o Pai, quando Ele também disse: eu e o Pai somos um. Vemos então Jesus como Deus. E dentro da eternidade de Deus, Deus ofereceu ao homem a oportunidade de receber a vida eterna em Cristo.
Que coisa tão linda! Deus não nos deixou finitas criaturas nascerem, crescerem, se reproduzirem, envelhecerem, morrer e pronto, acabou. Como eu conheci um senhor que dizia, a gente vai ser esterco de cemitério. Nós vamos virar pó e acabou, é só isso. Fiquemos felizes de ter existido. Eu falei com ele, não é assim. A eternidade está plantada no nosso coração. O entendimento da eternidade, da existência de um Deus, de que nascemos, viemos dele e para ele vamos, está plantada dentro de nós, na nossa consciência, no nosso entendimento mais profundo. Todas as civilizações creem na vida após a morte. Cremos e recebem vida eterna aqueles que creem em Jesus. Aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos e recebem a nova vida em Cristo, recebem o Espírito de Deus habitando em seus corações, recebem a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem as suas origens desde a eternidade. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O texto sagrado diz cujas origens são desde a eternidade, mostrando Jesus não um profeta, como os islâmicos dizem. Jesus é um profeta, ainda o colocam inferior a Maomé. O colocam abaixo de Maomé e chegam a dizer que Jesus vai passar por julgamento. Meu Pai, Jesus é juiz. Jesus virá para julgar. Jesus virá para reinar. Jesus é Deus. E a palavra de Deus e as Escrituras Sagradas nos confirmam isto. Quem é Jesus? Maomé nunca pôde afirmar eu sou. Homem algum em sanidade mental ousaria afirmar que é Deus. Apenas Jesus, porque Ele é e provou que é. Ele disse em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. E os 4 seres viventes cantam sem cessar na eternidade, na glória, nos céus. A glória, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. É Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Que é, era e há de vir. Ou seja, os céus cantam a glória de Deus e cantam a vinda de Jesus. É necessário que nós estejamos prontos e também proclamemos a vinda do Senhor. Aquele que é sempre, sempre, sempre. Não apenas há 2000 anos atrás. O escritor da carta aos Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Porque Ele é Deus eterno. Os atributos de Deus também são eternos. Salmo 103:17 diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia de Deus e a fidelidade, a justiça de Deus, os atributos perfeitos de Deus são eternos. Nasceram com Deus, nasceram em Deus, ou subsistem, ou são de eternidade a eternidade. Não estão limitados ao tempo, não por um período Deus é alguma coisa, mas sempre foi e será, de eternidade a eternidade. A sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça. Nossa fé está firmada sobre essa verdade maravilhosa. Deus é eterno e o seu caráter imutável. Deus não muda. Deus é luz e nele não há sombra de variação. Não há treva alguma. Deus jamais mudou, jamais mudará. O caráter de Deus é o mesmo. O tempo passa, gerações vão, gerações vêm, mas o Senhor permanece. E permanecem inabaláveis todas as pessoas que têm essa segurança, que conhecem o Senhor como Deus eterno, com seus atributos e o seu caráter
eternos. Os atributos de Deus se entrelaçam em sua eternidade. Assim, todos os seus atributos são igualmente eternos. Bondade eterna, amor eterno, fidelidade eterna, longanimidade ou paciência eterna, graça eterna, seu perdão é para sempre. Deus não é uma coisa hoje, depois ele vai mudar. Isso nos traz segurança. Segurança para caminhar, e nós devemos ser a imagem e semelhança dele. Nós devemos ter esse nosso caráter sendo transformado de glória em glória para alcançarmos esta perfeição do Senhor. Sabemos que um dia seremos como Ele é. Sabemos que um dia jamais seremos deuses, seremos sempre homens, seres humanos, mas na perfeição de Jesus. Em santidade, em bondade, em misericórdia, em justiça, em amor, em fidelidade, em longanimidade, em paz, seremos como Ele. Por quê? Porque a palavra nos diz, e todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, porque contemplamos a sua glória como por espelho. E em 1 João 3, 1 e 2 diz, filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E o verso 3 diz, por isso, todo aquele que nele tem esta confiança, purifica-se a si mesmo. A santidade é inerente, ou a santidade é o maior desejo de toda pessoa que conhece Deus. Ser semelhante a Ele. Aguarda a sua vinda, não com medo. Ai, Jesus, não venha hoje. Ai, Jesus, me deixe casar primeiro, me deixe formar primeiro. Nós amamos a vinda do Senhor, porque na vinda dEle, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Essa natureza pecaminosa, essa natureza suja, perversa, invejosa, orgulhosa que há dentro de nós, ficaremos livres dela. Seremos semelhantes a Ele, em toda a perfeição do seu ser, do seu amor, da sua bondade, tendo vida eterna. E isto é maravilhoso. A sua onipotência, onisciência, bondade, fidelidade, amor, justiça, misericórdia e toda a perfeição do seu caráter se constituem num firme fundamento para nós por causa da sua eternidade. Tudo que Deus é, Ele continuará sendo por toda a eternidade. Não precisamos ter medo, não precisamos ficar assustados em momento algum, porque este amor que nos envolve nos envolverá por toda a eternidade. Esta paz que nos envolve será a mesma por toda a eternidade. Ele é o Criador, mantenedor da vida e consumador da nossa fé. Deus criou todas as coisas e não abandonou as coisas que existem. Ele mantém a existência, Ele alimenta as coisas que Ele criou, Ele as sustenta pelo seu poder e pelo poder da sua palavra. E Ele é o consumador da nossa fé. Ou seja, Jesus, ou através dele, da sua palavra, nós veremos todas as profecias se cumprindo. Ele vai consumar a nossa fé. Tudo que nós cremos é para toda a eternidade. Tudo que nós cremos caminha dentro de um plano eterno. Deus nos mostrou o futuro em sua palavra. No Apocalipse, nas profecias, vemos esse tempo se abrindo diante dos nossos olhos, coisas que durante 2000 anos eram impossíveis, como o povo de Israel voltar para a sua terra. E nós vemos que Deus nos revelou o futuro e Deus preservou para que no futuro viesse a acontecer aquilo que Ele disse. O escritor da carta aos Hebreus nos fala da imutabilidade de Deus e da sua eternidade. A palavra nos mostra isso, a eternidade de Deus nos traz esse entendimento da imutabilidade de Deus. Deus não muda, porque Deus é eterno. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ontem, hoje,
Jesus Cristo é o mesmo. Ele não muda. Ele não foi bom há 2000 anos atrás e agora ele é mau. Absolutamente. O Senhor é o mesmo. Aquele que curava continua curando. Aquele que ressuscitava os mortos continua ressuscitando. Aquele que dava uma palavra de vida e vida eterna continua dando. Jesus. Haveremos de desfrutar eternamente de sua companhia, recebendo todo o brilho que emana do seu caráter perfeito. Aleluia! Precisamos tomar posse da vida eterna que nos foi concedida em Cristo Jesus. Este é o presente de Deus para nós, nos dado gratuitamente em Cristo. Não é gratuito, custou um preço altíssimo a vida do nosso Senhor, mas nos é entregue gratuitamente. Nós podemos ter vida, vida eterna, vida com abundância, recebendo este presente das mãos de Deus, a sua graça. Essa graça também é eterna. Esta salvação é eterna, porque Deus é eterno. O Senhor habita na eternidade, porque assim diz o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Deus habita na eternidade. Ele habita tão distante de nós, poderíamos dizer, porque nós habitamos aqui onde tudo é finito, onde tudo é rápido, onde tudo é passageiro. Mas em sua palavra ele diz, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus quer habitar com você e em você, num coração quebrantado, num coração que reconhece que somos falhos, finitos, limitados, nosso amor é pequeno, nossa misericórdia é pequenininha, nossa paciência, mas tudo de Deus é ilimitado. E quando mergulhamos nele, nós vamos sendo encharcados da sua glória. Nós vamos nos parecendo com ele, parecendo com Jesus. Nós vamos ficando semelhantes a ele e esta vida eterna de Deus vai penetrando em nosso ser e nos trazendo a essência da adoração, a essência do conhecimento de Deus, a essência do Deus eterno com seus atributos eternos. Conhecer Deus é ser transformado por Ele. Conhecer Deus é permitir que o seu brilho, a sua glória resplandeçam em nosso rosto. O Deus de Israel é eterno. O trono de Deus e o seu reino são eternos. Guarde estas verdades em seu coração. O Senhor reina eternamente. Ele disse, a palavra diz, o Senhor reina há 2000 anos atrás, há 2500 anos atrás, há 4000 anos atrás, há 5000 anos atrás, há 6000, há 7000 anos atrás. E dentro da eternidade, o Senhor reina. O Senhor é Deus. Mergulhe neste Deus maravilhoso. Mergulhe nesta realidade da bondade e da misericórdia do Senhor. E desfrute da companhia dEle, desfrute da fidelidade dEle e tenha vida eterna através de Cristo. Que Ele te abençoe ricamente, em nome de Jesus.